Boa tarde a todos. Eu sou Catiane, sou pedagoga aqui do Campo Juína, né? Nessa tarde viemos prestigiar a palestra da Mariana Tiso sobre o método Bullet Journal para a organização do ensino remoto. Desde já a gente agradece a nossa palestrante, né, que desde o início aceitou rapidamente o desafio de vir partilhar conosco os seus conhecimentos. Mariana Tiso, ela tem graduação em Comunicação Social e mestrado em Educação pela Universidade Federal de Viçosa. Gente, todos nós somos sabedores que se já era um desafio muito grande organizar os estudos no ensino presencial, esse desafio dobrou, triplicou, quintuplicou, em alguns casos, no ensino via rede. Ao decorrer da fala da Mariana, gente, vocês vão poder fazer suas perguntas, seus comentários, né? Esclarecer, colocar suas dúvidas no chat. Aí, terminando a fala da Mariana, eu vou estar anotando aqui quais são as dúvidas que vocês têm, e a gente vai ter um tempo para a gente poder estar sanando, diminuindo, esclarecendo as dúvidas sobre o método, né? E respondendo as perguntas de vocês. Olá, boa tarde a todos e a todas. Fico muito feliz, agradecida. E para mim é muito bom sempre estar aqui falando sobre esse método, Bullet Journal. Eu vou só acender a luz, porque rapidinho já vai cair aqui, eu vou ficar super escuro. Pronto. Muito obrigada, Catiane, pelo seu convite, pela apresentação. Como você disse, né, meu nome é Mariana Tiso, eu sou formada em comunicação pela Universidade Federal de Viçosa, fiz meu mestrado, né, em educação, e eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre esse método, né, que é o método Bullet Journal. Não sei se todo mundo aqui já assistiu ao encontro anterior sobre o método Bullet Journal, mas eu vou falar com vocês que eu tentei atualizar, né, com algumas outras imagens para ficar, né, não ficar tão repetitivo, porque né, já teve uma primeira edição, só que eu vou confessar para vocês que eu não consegui organizar a tempo, porque eu acho também que eu perdi um pouco da noção e coloquei muitas coisas aqui. Então, falta de inspiração, ninguém vai sair desse encontro de hoje. Eu vou mostrar brevemente, porque a ideia é eles serem mais ilustrativos, tá bom? Mas depois eu acho muito importante a gente deixar no final, né, para a gente poder conversar e vocês tirarem qualquer dúvida, né? Que eu acho que o importante, as palestras, elas são pré-prontas, né? Se a gente for falar assim, né? É algo que serve para muitas pessoas, né? Mas a partir do momento que vem as perguntas, né, que geram essas dúvidas genuínas, que aí a gente consegue adaptar, né, efetivamente para a realidade de cada um, enfim. Já peço desculpa porque muitos estão fora da ordem, mas eu acho que vai ser até legal para não ficar... Eu acho que da outra vez ele ficou até um pouco difícil de entender, porque eu fui dando só um exemplo, enfim. Fernando, você pode colocar a apresentação, fazendo um favor. Pessoal, eu acho que eu vou deixar essa apresentação hoje assim, porque aí eu consigo visualizar a tela, porque na outra apresentação eu não pus essa tela, enfim, mas vocês vão vendo eu passar e eu acho que vai dar tudo certo, tá bom? Então, esse aqui, né, é o encontro de hoje, o método Bullet Journal para a organização do estudo remoto.
eu vou começar, né, me apresentando super rápido, já mostrando para vocês uma possível diagramação, né, que a gente pode ter quando a gente faz, quando a gente usa o método Bullet Journal, né? A gente já vai falar logo mais sobre o que é o método, enfim. Mas eu já quero mostrar, começar com um exemplo prático aqui. Eu fiz um caminho, né, um trilhar, né, desde quando eu nasci, em 1990, e aí eu faço um recorte, né, para 2008 até hoje. Então é legal para a gente ter essa ideia de caminho, o que a gente fez, né, as nossas conquistas, nossas realizações. E isso você pode fazer para qualquer modelo, né, de linha do tempo. É legal o Bullet Journal, né? É uma ferramenta muito legal para a gente se organizar, para a gente, né, se entender, se perceber, se autoconhecer, mas também contribui muito com os estudos, e vocês vão perceber isso logo mais, tá bom? Deixa eu... Pronto, agora eu consegui acessar. Então, aqui é a imagem, né, do meu Instagram, do Caderno Narrativa, que já, né, se alguém já viu a outra edição, vê aí que já aumentou um pouco o número, né, de publicações e seguidores. Eu tenho uma periodicidade, né, de no mínimo um post por dia, então eu vou compartilhando os meus usos dos cadernos, as minhas inspirações. Eu vou falar super rapidinho. Quem quiser saber mais, é só procurar lá no Instagram, Caderno Narrativa. Tem também o canal aqui no YouTube, né? E aí eu gravei um vídeo ontem explicando o que é um Bullet Journal, então se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem voltar lá para saber mais. E aqui eu fiz, logo aqui, ó, a primeira, não vai dar para vocês verem, mas logo aqui, depois desse vídeo introdutório, tem uma lista, né, de playlists, uma lista de vídeos, né, de sugestões. Então, o estudo que a gente já fez do método Bullet Journal, dúvidas que sempre me mandam e eu vou tentando responder, né, porque o método Bullet Journal foram encontros virtuais que a gente fez, e eles duram em média uma hora e pouco, né, e às vezes você pode não ter tempo para visualizar tudo, então essas dúvidas curtas, né, pontuais, eu respondo nessa outra, algumas inspirações de Bullet Journal, das entrevistas do criador, que é o Ryder Carroll. E aí aqui embaixo também resenhas, né, do livro, porque existe um livro oficial, né, do método, e também aqui da palestra e conversas bujolísticas que eu tenho com outras pessoas que usam o método Bullet Journal. E aí todas essas informações também ficam concentradas no site, que é o marianatizo.com, e aí vocês veem, né, que sabem sobre mim, vê todos os links, o que é o caderno narrativo, Rabiscando a gente aprende, enfim, tudo que vocês possam precisar, inclusive informações sobre esse encontro, estavam lá nesse site. Então, sem mais delongas, né, o método Bullet Journal, resumidamente, ele foi desenvolvido pelo Ryder Carroll, que é um norte-americano, e ele foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção, e isso muito novo. E aí ele percebeu, né, ao longo do tempo, hoje eu acho que ele já tem mais de 40 anos, ele foi desenvolvendo uma forma, né, de conseguir se adaptar nesse mundo que a gente vive, né, de expectativas que a gente precisa cumprir, e aí ele foi desenvolvendo isso, né, e aí basicamente esse método é resultado de um conhecimento individual, né, também das coisas que ele leu, das vivências que ele teve, mas enfim. E hoje em dia o Bullet Journal virou uma comunidade, né. Então, primeiro começou bem lá no boca a boca, ele fala isso nesse livro, né, que é o método Bullet Journal. Dá para vocês verem, não sei se dá para vocês verem, ele tá aqui atrás, tá vendo? Ele é preto com essa capinha dourada. E aí, né, o lema do Bullet Journal seria: registre o passado, organize o presente e planeje o futuro. E a base inicial desse Bullet Journal é o quê? É o registro futuro, o registro mensal, o registro diário e o registro rápido com marcadores. E a gente vai ver todos eles. Eu já vou começar pelos marcadores, porque normalmente é o que tem mais dúvidas, né? E tem um outro aqui que ele não trata nesse livro, mas atualmente ele usa bastante, né? Então, tem várias entrevistas, principalmente no Instagram oficial, que é Bullet Journal, vocês podem seguir. Eu acho que foi ontem mesmo, ele soltou um vídeo. Uma vez por mês ele solta vídeo respondendo dúvidas, né? E só o problema é que é em inglês, então quem entende inglês, né, consegue participar. E aí ele tem falado bastante sobre o planejamento semanal, né, que não entra nessa parte do livro, mas eu já vou trazer para vocês alguns exemplos de planejamento semanal que eu faço, tá bem? Então aqui os marcadores
seriam esses tópicos, né? Os bullets, se a gente fosse traduzir, seria esses registros rápidos, essas marcas, esses símbolos que a gente usa para mostrar, né? Para a gente entender, a gente bate o olho, então, a gente consegue perceber o que é aquela anotação. Então, aí, as sugestões que ele dá, né? Um traço é nota, uma bolinha aberta é evento, uma bolinha, um pontinho só seria tarefa, um X, tarefa cumprida. Quando coloca, né, essa setinha que vai para frente, seria a tarefa migrada. Quando uma setinha que vai para trás é uma tarefa agendada. Quando a gente risca, porque a tarefa é irrelevante. E aí ele sugere, né, da gente fazer anotações sucintas e usar esses símbolos como categorias. E aí eu coloco aqui, já dá para vocês verem que eu mudo um pouco. Eu, pessoalmente, eu uso o evento como um triângulo. E aí é importante falar para vocês qual que é a diferença, né, de evento e... Eu acho que assim vai ficar melhor, né? Qual que é a diferença para mim de evento e tarefa? Evento é algo que eu tenho um compromisso, né? Então, eu tenho um dia e horário para desenvolver aquela determinada atividade, compromisso com as outras pessoas, enfim, o que a gente normalmente colocaria numa agenda, digamos assim. E tarefas são ações que eu quero cumprir ao longo do dia, que não necessariamente tem um planejamento, que tem uma data para ser cumprida. Se é algo, né, um prazo, por exemplo, entregar um trabalho amanhã, aí ele entra como um evento, porque não depende de minha mudança desse horário. Mas se é algo que eu posso planejar, ele entra como tarefa, tá bem? E aí do lado vocês veem, esse é o caderno oficial. A gente já vai falar sobre isso, mas não precisa. Fernando, se puder me mostrar na câmera para eu mostrar o caderno, mas não precisa, né, de um caderno oficial para fazer, qualquer caderno serve. Mas esse aqui seria o caderno, a primeira edição desse caderno, já está na segunda, não sei se dá para vocês verem, ó. Ele vem, né, escrito Bullet Journal na frente, ele é de uma marca gringa que chama Lunch Term 1917, e aí o grande diferencial desse caderno específico é que ele já vem, né, com essa página aqui, com essas chaves para a gente usar, e é lógico que eu já fiz umas intervenções, né, e aí ele vem com algumas informações sobre o método Bullet Journal, né, então dicas de como começar, já vem a marcação da gente fazer o index, né, que é importante eu ressaltar várias vezes aqui a diferença, né, de index para índice e sumário, né, sumário é sempre algo que começa, né, então no começo de um caderno, no começo de um livro, chama sumário, se tiver no final desse caderno, desse livro, chama índice. Então, normalmente a gente traduz index para o português como índice, mas nesse caso, como no meu caso, né, como ele está localizado no começo do caderno, o certo é chamar ele de sumário, tá bem? Se ele está no final, ele é índice. Para não correr o risco de escrever errado, você escreve index e dá tudo certo, tá bom? Aqui, né, eu continuei dando algumas informações, e aí não tem grandes coisas de diferença. É essas páginas iniciais e aqui no final vem algumas mais informações, né? E aqui eu fui traduzindo. Depois eu tenho fotos já disso, eu vou terminar de traduzir, eu posto lá no Instagram, tem o Tumblr também que eu posto, e já tem um folhear que eu mostro como é que é esse caderno, né, ele lisinho, né, agora eu já estou usando, eu estou quase no final, mas enfim, é só para vocês saberem que tem, né, tem esse primeiro volume, tem um segundo volume que foi lançado no começo desse ano, que esgotou e nem vende no Brasil ainda, só que é algo que não tem necessidade, né? Você pode querer usar esse caderno, foi um investimento para mim porque eu uso há algum tempo, mas não é esse caderno e vocês vão ver, inclusive, pelos meus exemplos, que pode ser qualquer tipo de caderno. Todos esses cadernos que vocês veem aqui atrás de mim, ó, todos eles vão estar, né, nessa apresentação que eu vou mostrar para vocês. Então, dá para vocês verem ali, ó, que tem planner, né, argolado, caderneta, de lombada, A4, A6, A5, então não é o tamanho que faz, sabe, o Bullet Journal, não é o miolo, então vocês vão ver que tem folhas lisas, né, que não tem pauta, tem folhas pautadas, tem folhas quadriculadas e tem folhas pontilhadas. Usualmente a gente vê mais imagens do Bullet Journal com folhas pontilhadas, porque ele seria o meio termo, né, ele traria as vantagens de todos os outros. Então, enquanto o caderno liso ele te dá muita liberdade, você acaba, né, ficando livre demais, isso pode apavorar as pessoas. O pautado e o quadriculado, ele
ele já dá guias demais, né? E aí, dependendo se a guia é muito escura, pode ser prejudicial, enfim. E aí, o pontilhado seria esse meio termo, né? Dependendo da distância que você vê, você não percebe esse pontilhado, ao mesmo tempo ele está lá, mas é possível fazer em qualquer caderno. Se você não tiver o quadriculado ou o pontilhado, você vai precisar usar régua ou libera geral e escreve, né, a mão livre mesmo, se você não preocupar com isso. O pontilhado e o quadriculado, ele te dá essa liberdade, essa possibilidade de fazer a mão livre, né, se você não importa que não fique perfeitamente reto as linhas, né, os diagramas, enfim, mas é mais fácil. Então, aqui na imagem, vocês vão ver aqui na apresentação, tem um exemplo que seria esse registro. Ih, será que parou? E eu acho que vocês não estão vendo, vou ter que voltar aqui. Ah, então tá, não tem problema não. Então, aqui é como se fosse é porque eu compartilhei com vocês, né? Mas eu acho que tá bom, dá para vocês verem, é até bom que vocês veem que tem bastante slide, que eu preciso passar um pouco rápido, né? Então, aqui é um tipo de registro que a gente pode falar de registro futuro. Nesse caso, seria o meu registro semestral para um período da faculdade, né? Então, dá para vocês verem aí que são os meus horários, que horas que começa, enfim. E esse seria o meu período de 2020, se não tivesse chegado o Covid. Né? E aí, com o Covid, essas aulas foram suspensas. Vocês veem aqui que eu estava fazendo 6 disciplinas, e agora, dentro de um contexto, né, de ensino remoto digital, caiu, porque eu, né, pessoalmente, na faculdade, atualmente eu faço, né, licenciatura em História, eu não dou conta de fazer muitas coisas, por causa das minhas outras pendências, né, como mãe, enfim. Mas é algo que é bom você colocar no começo do seu caderno, né, você já coloca esse seu horário, porque é algo que você vai ver sempre. Isso se o seu horário for fixo. Se o seu horário não for fixo, eu vou mostrar para vocês, mas existe uma possibilidade de você fazer um planejamento semanal ou um planejamento mensal para você ir adaptando esses horários para você não ficar perdido, né? Porque mesmo que a gente não tenha aulas síncronas, né? Ao mesmo tempo, a gente está lá online junto com o professor, com a professora, é legal a gente ter uma rotina, né? Não é bom a gente deixar para fazer tudo em cima da hora, em cima de prova. Quanto mais a gente conseguir diluir esse conhecimento, esse estudo, é melhor para a gente se organizar, tá bom? Dentro dessa ideia de planejamento a longo prazo, eu coloquei aqui a ideia de as minhas disciplinas que eu ainda preciso desenvolver, né? Então, em rosinha são as que eu já fiz, amarelas que eu vou cursar e as laranjas que eu estou matriculada atualmente. Então, é legal para eu ir percebendo, inclusive, o meu trajeto, né, na universidade. Talvez vocês, dentro de um contexto, né, não de universidade, você pode fazer isso para as avaliações que já foram feitas, simulados, né, das disciplinas, se tiverem isso, provas, enfim. Aqui é o meu horário, então, lá, 2 sugestões, né, lá no outro eu tinha impresso, então aqui dá para vocês verem que eu imprimi, cortei e colei no meu caderno e ainda fiz um pouco dessa brincadeira, né, com pedaços de papel e washi tapes, enfim. Antes eu era mais animada com essas coisas, hoje eu tendo mais ao minimalismo, mas cores é sempre bem-vindo, vocês vão ver que chama bastante atenção, a gente dá mais vontade de ver quando as coisas estão coloridas, né? E aqui a outra opção que eu já fiz, aí eu já fiz a mão livre, tá vendo? Dá para vocês verem que eu não usei a régua. O grid, né, que é esse quadriculado, ele é bom porque ele dá essa segurança, né, pra gente fazer, e aí algo que eu não deixo de fazer é esse código de cores, que vocês vão ver que cada disciplina tem a sua cor durante aquele semestre, né? No meu caso da faculdade, eu tenho aulas durante 6 meses, nesse período remoto, por exemplo, são 4 meses, mas a gente finge, né, a gente considera que é semestral. E aí, para cada disciplina, eu tenho uma cor, e aí quando muda de disciplina, eu posso usar as mesmas cores, né, ou posso alterar, enfim. E aí o marcador sempre me ajuda bastante. Aqui é um outro exemplo de planejamento anual, e aí eu fiz questão de deixar ele deitadinho assim para vocês verem que é um planner, né? E aí já é importante falar qual é a diferença do bullet journal para o planner. O bullet journal, ele é um sistema de organização, é um método, então vocês vão ver que independente do caderno que eu apresentar, inclusive a agenda ou um planner, que é isso que eu estou apresentando, dá para você usar o método bullet journal dentro desses diferentes formatos, né, de suportes.
Agora, o planner em si, ele já é um objeto que normalmente ele já vem pronto, né? Ele já vem programado, ele já vem planejado. Então, dá para vocês verem aqui, né, nessa página da esquerda, que já tem uma separação, né, semanal. E aí, que eu fiz? Eu já colei esse meu horário anual, porque já na próxima página já começava as minhas aulas, isso aqui quando eu estava fazendo cursinho em 2018. Então, eu quis trazer alguns tipos de estudos diferentes também para vocês verem essa diferença. Aqui, outro tipo de planejamento semanal, que tem uma separação para sábado e domingo, que é legal de colocar, que é um bom, né, um momento de descanso, mas você também pode se organizar para fazer alguma leitura, para fazer algum estudo, né, para você desenvolver alguma coisa. Talvez você não tenha aulas para assistir, mas às vezes tem sábado letivo, às vezes os professores e professoras podem passar um documentário para você assistir, que você pode colocar aqui. Então, é legal a gente deixar esse planejamento semanal, incluindo sábado e domingo. Esse é um outro tipo que eu já trouxe lá na outra palestra, que chama Calendex, foi desenvolvido por uma outra pessoa que não o Heider, né, do Bullet Journal, e aí ele sugere que a gente tenha essa visão anual, né, um outro tipo de visão anual, que a gente vê os dias e esses traços para separar o domingo da segunda-feira. Então, é um jeito de visualizar. Esse aqui está super minimalista, mas se vocês procurarem, né, no Instagram, no YouTube, no Google, Calendex, vocês vão ver vários exemplos desse tipo de diagramação de registro futuro, ok? No caso, registro anual, né? Aqui é um outro tipo, que a gente está usando uma folha só. Então, aqui era uma folha dupla, né, aberta, e normalmente a gente usa essas folhas dessa forma. Aqui é uma folha simples, né, só um lado, uma página simples, que a gente tem essa visão anual também. A diferença é que dá para perceber que tem menos espaços, né? Então, aqui vocês veem, ó, que eu só coloquei simulados, né, por exemplo. Mas, dependendo, se você tem um volume muito grande de informações, talvez não caiba. E aí, a grande questão do Bullet Journal é isso, né? Essa personalização, como que ele pode adaptar, né? Ele pode estar para o que você precisa naquele momento. É o grande legal. Então, vocês vão ver vários tipos aqui, né, de planejamento, né, de registro futuro, registro anual, mensal, semanal, diário, só que a ideia é vocês perceberem qual que se adapta neste momento, né? E se você começou a fazer, não fez sentido, tudo bem abandonar e fazer um outro. O importante é esse caminho, né? Que a gente vai descobrindo o que importa. Um outro tipo, né, de visão, no caso aqui, semestral da faculdade, que abarca 5 meses. Esse aqui já abarca 4 meses, isso aqui já é o período remoto, que normalmente, né? E aí que dá para vocês verem que eu já deixei, né, o dia do mês, o calendáriozinho do mês, e aí só fui anotando. Aqui já dá para vocês verem o código de cor, então eram 3 disciplinas, cada uma tinha sua cor. O amarelinho que era o final do período, e vocês vão ver num outro que eu vou mostrar mais à frente. O amarelo, normalmente, eu uso para marcar recessos, avaliações, coisas assim do tipo que ultrapassem esses dias de aula. Aqui, tá vendo? Já é esse outro exemplo que eu tô falando para vocês. Aqui eu ainda não tinha colorido. Eu acho que eu não tirei uma foto nova de como esse é o meu caderno atual da faculdade, neste momento. E ele é quadriculado, só que aqui agora ele já está bem mais colorido, eu já coloquei as cores, mas dá para vocês verem em destaque esse amarelo, que essas coisas, né, recesso, feriado, enfim, que é importante a gente ter para a gente não ser pego de surpresa em surpresa, né? Esse aqui já é um tipo de visualização mensal, né? Então, eu, particularmente, eu acho isso muito legal para eu perceber, dentro de um contexto da universidade, né, que a gente não tem tanta, como dizer assim, tanto conteúdo que segue uma ordem, assim. Não sei se dá para vocês me entenderem direito, mas, por exemplo, vocês vão ver logo mais que no cursinho eu colocava todos os dias o que foi trabalhado, né? Então, sei lá, ótica, e aí eu colocava os temas abarcados naquela aula, e aí, sei lá, literatura, romantismo, e aí os referentes, né, àquele momento. E aí, depois de, sei lá, 3 dias, volta para aquela aula de literatura e eu continuo naquele momento, né? Agora, aqui na faculdade, a gente entra num contexto de um texto, normalmente, por aula, né? E aí, em vez da gente ter uma aula de 50, 45 minutos, a gente tem uma aula de 1h40. Então, para mim, né, não vejo que tem tanta necessidade de ter tanto espaço, que eu só preciso me localizar de que texto que foi trabalhado, né? Então, eu preciso saber só... Então, se eu precisar voltar, reassistir uma aula, eu preciso saber qual texto que a gente está conversando, né? Então, aqui dá para vocês verem essas faixas coloridas
foram atividades que precisava desenvolver. Então, aqui em laranjão é porque o professor enviava num dia, a gente podia continuar. Quando é num dia só, né, tá essa faixa num dia só. Então, é legal para você bater o olho e já você saber. Então, tem tantas atividades, né? E o amarelo é feriado, que dá para vocês verem aqui. Esse é um tipo de planejamento, é um planner também, que já vem pronto. Esse é um tamanho A4. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Se eu puder aparecer um pouquinho para mostrar ao vivo. Esse aqui é o meu caderno atual da faculdade, ele é no tamanho A5, e aí vocês vão ver logo mais, né, que eu não separo por disciplinas, né, ele é um conteúdo que continua, inclusive quase tudo que vocês virem quadriculados é referente a esse caderno. Eu acho que o Fernando não está me ouvindo, talvez, depois eu mostro para vocês o caderno. Mas a ideia é esse tamanho A4, ele é o tamanho de uma folha normal, né, que a gente usa, né, que a gente imprime, que a gente lê os textos, enfim. O A5 seria a metade desse caderno, né, enquanto que o A6 seria metade do A5 ou um quarto do A4. Eu vou deixar eles aqui, depois eu mostro para vocês o tamanho real, para vocês terem uma ideia. Aqui já é um tipo de planejamento semanal, que dá para vocês verem que eu estava falando do cursinho. Ó. Então, eu escrevo aqui que disciplina que foi, porque tinha geografia A e geografia B, matemática A, matemática B, né, enfim. E aí eu colocava, né, cada disciplina tinha sua cor, tá vendo? Dá para vocês verem. E aí, nesse caso ainda, eu andava com muita caneta, nossa, eu não sei como que eu não pirava, mas foi muito bom para eu me localizar. E aí, cada disciplina tinha sua cor de caneta e de marcador. Então, isso me ajudava para ver o que eu precisava estudar, batia o olho, eu sabia o que era, anotava aqui as faltas que eu tinha tido, enfim. Os post-its eram coisas que depois eu precisava desenvolver, que depois eu comecei a anotar num outro caderninho pequititinho A6 que eu levava comigo. Então, ideias que os professores falavam que eu queria colocar em prática, ou tarefas que eu precisava desenvolver, e vocês vão ver essas fotos logo mais, que vai aparecer. Aqui já é um outro tipo, então aqui, na verdade, eu não estava fazendo um planejamento semanal, porque o planejamento prevê que eu faça isso antes, né, de ser necessário. Aqui eu estava simplesmente fazendo um registro dos conteúdos que foram trabalhados para depois, quando eu precisar revisar, né, retornar, reler aquilo, eu sei exatamente o que foi trabalhado em qual dia. Então aqui dá para vocês ver, ó, Química B, então cinética química, e aí a gente falou teoria das colisões, gráficos termocinéticos, fatores que alteram a velocidade das reações. Aí, lê aqui na biologia, embriologia, aí o zigoto, mórula, enfim. Então, eu colocava o título, né, o tópico daquela aula e colocava, assim, aqueles subtópicos que a gente sabe, né, que é importante que os professores e as professoras mostram. Aqui já é um exemplo da faculdade. Também é um outro tipo de planner, que aí isso tudo você já podia estar fazendo num caderno, tá? A diferença é que você ia precisar fazer essa diagramação, né? A gente chama de layout para ficar, mas é super fácil. Você passaria uma régua, né, ou uma caneta lá, e você dividiria, nesse caso, né, uma página em 3 pedaços, né? E aí numa página dupla em 6, que você teria essa visão semanal, sendo que divide, né, o sábado e domingo no meio. E aqui é um exemplo da semana acadêmica de introdução, né, lá quando começou as nossas aulas, em 2019. Aí qual que foi o assunto, os horários dos encontros, né, e aí é um jeito legal da gente se organizar. E aí os que eu risquei é porque eu não participei, eu acho. Aqui dá para ver, vocês também, eu acho que já foi um outro encontro que eu fiz, então em cima dá para ver, né, que a terceira jornada de ensino de história, do outro lado, primeiro simpósio de patrimônio cultural, paisagens e cidadania, e embaixo vocês veem um código de cor, que tem azul, laranja, amarelo, lilás e rosa, né, e eu acho que tem um verde aqui, que são as aulas, então quando teve, que não teve, que foi trabalhado, e nesse caso não teve tantas aulas nessa semana, porque era interessante para o departamento de história que a gente participasse desses 2 eventos. Mas às vezes acontece de estar tendo um evento e ter aula ao mesmo tempo, né? Então é legal você pegar quais que foram as matérias desenvolvidas, né, pelos docentes, para você poder rever e não ficar parado, porque se você deixa para ver isso quando você precisar, né, quando tiver a prova, corre o risco de você não encontrar.
Então, eu acho muito importante fazer esse registro, parece cansativo, mas é uma forma bacana de você ter uma visão do que foi trabalhado e o ritmo, né, que o professor e a professora vai desenvolver. Aqui mais um modelo, sem o evento, como que é a minha aula normal, e aí eu faço esse vizinho quando eu li o texto, quando eu já, né, já li, já foi trabalhado, enfim, eu já fiz o resumo e tá tudo certo. Aqui é uma possibilidade, você pode trabalhar com listas também, né, de quais que são essas aulas que você tem que fazer, e aqui o código que eu uso é, se tá um quadradinho aberto, é porque eu preciso fazer. Se tá, né, essa barra, é porque eu já comecei. E se tá coloridinho, é porque eu já finalizei. Então é legal, né, a gente tá num momento de muitas aulas online, e a gente tem um impulso, né, de fazer cada vez mais, e aí para a gente poder, né, tomar cuidado e não fazer tanta coisa, é uma sugestão de você fazer essa lista e você ver quantitativo quanto que você tem. Um outro jeito de fazer, né, um outro tipo de lista, que eu já chamei de plano de estudo, que eu queria fazer para estudar, seria estudos pessoais, aqui a gente não estava tendo aula da faculdade ainda, mas eu acho legal eu ter essa rotina, né, independente de ser cobrada. Aqui é um exemplo de, os professores, né, normalmente eles dão na faculdade pelo menos, né, eles dão um plano de ensino das coisas que eles vão desenvolver, e é legal a gente ter essa ideia do todo, né, e aqui do lado eu coloco as aulas também, ó, que foi trabalhado, o nome da disciplina, enfim, mas eu não lembro, eu acho que no ensino fundamental e no ensino médio, os professores não apresentam esse plano de ensino, até porque a matéria é toda, mas se vocês quiserem, né, tem a possibilidade de procurar isso online, né, na internet, chama BNCC, e dá para você baixar, assim, o que é esperado que seja trabalhado a cada ano, né, das séries fundamentais e médias. Eu faço estágio, né, no ensino fundamental, no 9º ano do ensino fundamental, e eu tenho esse planejamento, que no caso não é do professor, né, é do governo federal, sobre quais que são aqueles temas que devem ser trabalhados em sala, né, então é uma sugestão, vocês podem procurar para vocês se encontrarem, né, se não for muito difícil. Aqui é um exemplo de uma aula específica, que é um curso, né, que é o Neurociência do Desenvolvimento, e aí eu fiz desse mesmo jeito, né, então eu anotei o módulo, os tópicos de cada módulo, e aí eu fui riscando o que eu fui vendo, os exercícios que eu fui fazendo, essa ideia da gente se planejar e se organizar. Que da outra forma, né, de outro ano, e aí à medida que eu lia e fazia o resumo, eu passava esse marcador. Aqui embaixo eu não passei porque não deu tempo, mas eu li também tudo, viu, gente? Eu passei na disciplina, tudo bem. Um outro tipo de diagramação é fazer essa análise do tempo, o que você está gastando o seu tempo, para você ver quanto tempo você tem para estudar, quanto tempo você está em aula, quanto tempo você tem para trabalhar. Muito importante o tempo que você tem para se alimentar, para dormir, né, para descansar. Então, é um tipo bem legal também para você perceber. Ciclo de estudos, né? Se você for estudar, eu acho que, né, dentro de um contexto que vocês estão, né, estudantes do IFMT, né, do Instituto Federal, vocês devem ter as aulas, né, já tem um planejamento de que aula vai ser trabalhada naquele dia, então vocês podem seguir o estudo em cima dessa rotina, né, da aula, dos professores e professoras, mas também tem essa possibilidade de você fazer esse ciclo de estudos, para quê? Para você não ler só de uma coisa e não dar tempo de fazer as outras, né, então você pode separar 30 minutos, 50 minutos, e aí você se concentra num tema, depois você para, sei lá, 5 minutos, dá uma levantada, bebe uma água, vai no banheiro, e aí volta para estudar, né, que vale mais a pena você se concentrar por um curto tempo, por um curto período de tempo num tópico só, e daí desenvolver, do que tentar dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, né, porque o nosso cérebro não foi programado para isso. Catiane, eu esqueci de te perguntar sobre o tempo, quanto tempo que a gente tem, que você estava pensando, mas enfim, se você puder me fala aqui no chat, que eu vou dar uma olhadinha. Ah, você já apareceu. Olá, eu vejo assim, vamos fazer igual lá em Várzea Grande, né? Foi mais ou menos 1 hora de palestra e meia hora para tirar as dúvidas? Foi mais ou menos isso, né? Foi, acho que foi por aí. Assim, Mariana, o pessoal está reclamando que na gestão está conseguindo ver os seus slides, está pequeno, tem como aumentar? Tem sim, eu vou fazer isso agora. Eu só preciso mudar o que eu vou compartilhar aqui para vocês, espera aí.
Nossa, alto você falando aí, mostrando seus cadernos, seus exemplos, altas ideias. Gente do céu, Que muito bom, é o objetivo vocês terem ideias. Olha só, vê se agora vai ficar melhor, se vai dar para dar detalhes. Ficou melhor? É porque eu não tô vendo o chat, né? Então eu não tô vendo o que vocês estão falando, gente. Desculpa. Mas eu espero que esteja melhor. Deixa eu ver aqui no chat. Ah, tá. Tem que esperar um pouquinho para ver se vocês vão conseguir ver. Porque ainda tem, né, bastante coisa, eu quero mostrar para vocês, mas essa é a ideia mesmo, né, para mostrar, para vocês perceberem, né, enquanto eu vou guardando o ok aqui, da Catiane e do Fernando, vocês perceberem que a gente tem muitas possibilidades, né, de fazer. Então, é uma coisa que é básica, né, estrutura inicial é super fácil, que é o quê? Você concentrar o máximo de coisa possível num suporte só, que é um suporte físico, analógico, que é um caderno que você vai escrever à mão, porque a gente se concentra melhor quando a gente escreve à mão, né? A gente está vivendo num momento totalmente digital, né? De pandemia, que a gente está dentro de casa, e é muito importante esse contato com o caderno, né? Então, a gente não ficar só na tela do computador. E aí, ter esse caderno físico é uma possibilidade para você se organizar. Você pode usar uma agenda do Google, por exemplo, uma agenda digital? Pode, só que é mais tempo que você vai estar ligado na tela, né? A partir do momento que você escreve as coisas no seu caderno, você consegue se desligar. É um pouco do que o Heider diz, você criar um tempo pessoal para si. Né? E no caso, ele está falando de estudos, não só de estudo, né, de faculdade, de escola, enfim, mas a gente pode adaptar e faz todo o sentido. Parece que melhorou um pouco. Eu não consigo deixar maior do que isso, gente, vocês me desculpem. Mas qualquer coisa depois, sabe o que eu posso fazer? Eu posso compartilhar essa apresentação, eu posso gerar um PDF dessas imagens, mas vocês procurarem no meu Instagram, a maioria dessas imagens já estão lá, tá? Agora tem a possibilidade de guias, de abas, então dá para ir lá na parte de estudo, dá para vocês verem, mas eu posso criar esse PDF depois, tá bem? Ok, não tem problema vocês não estarem me vendo, não. Na hora que eu precisar aparecer, eu peço para aparecer. Enquanto isso, vocês podem vendo aqui, tá bom? Aqui é um tipo, no caso, que seria um registro diário, que, na verdade, a gente adapta nesse contexto aqui, né, de aula, para um dia de aula, né? Então, essa aqui é a matéria foi o conteúdo trabalhado em uma disciplina, né? Uma matéria em um dia de aula. E aí, as sugestões, né, como que a gente pode fazer essas notas. Então, vocês vão ver, a gente pode usar uma caneta só, nesse caso, eu escrevi tudo a caneta preta e depois eu passei essa caneta roxa, né, violeta, que é a cor dessa disciplina, e aí eu gosto de fazer essa barrinha colorida em cima só para eu me localizar, então eu abro meu caderno e eu vejo isso, mas vocês vão ver que em outros momentos eu fiz de outra coisa, né, então eu usava canetas coloridas, ou eu usava canetas e marcadores coloridos, às vezes tem imagens, às vezes tem desenhos, às vezes eu uso lápis de cor, então depende muito, eu acho que é legal a gente perceber essa liberdade que a gente pode ter. O importante é a gente conseguir se organizar, né? Aqui é um outro tipo que eu coloquei, que eu falo com vocês, né? Você pode colocar no meio das suas anotações, então isso tudo está no meu caderno, ou você pode criar um caderno à parte só para isso. Então, aqui são tarefas que eu precisava realizar ainda. Então, as aulas que eu precisava assistir, reassistir, o que eu precisava ler. Então, no meio da aula, eu percebi, por exemplo, eu assisti a aula, mas eu não anotei. Então, eu quero rever para eu ver o que eu preciso anotar, né? Porque tem disciplinas que eu gosto de participar sem anotar, mas aí eu tenho que ter esse compromisso de rever depois e fazer as anotações, né? Ou, se não, depois eu só rever para fazer atividade, enfim. Já tem outras que eu só consigo entender se eu estou anotando, né? Se eu vou escrevendo. Tem outros que o professor ou a professora até usa slide, mas em vez de eu imprimir os slides, quando eles disponibilizam, né? Eu prefiro já resumir as coisas que são importantes, para depois ter menos coisa para eu ler, para eu reter melhor essa informação. Então, a gente vendo como que isso vai acontecendo, né? Aqui é uma sugestão que eu vou mostrar para vocês de um planner, né? Que eu usei no ano passado,
eu mudei um pouco no ano passado, em vez de usar aquele espiral que eu usei durante 2 anos, né, que vocês viram, que tinha aquela visão semanal, sendo que um, né, era na horizontal, eram colunas, e no outro era na vertical, né, eram barras, não sei como que a gente chama. Esse aqui eu usei, era um outro tipo, né, ele encadernado, tipo um livro mesmo, e aqui dá para vocês verem qual que é o contra do planner, né? Então, ele já vem de uma forma. Então, por exemplo, numa semana tinha visão semanal, e aí você passava a página, vinha isso, lista de afazeres, top 3, todo o resto, não sei o que, enfim. E eu não preenchia essa página, ficava sobrando. Então, dá para vocês verem que na página anterior era o planejamento de uma semana, na próxima página seria o planejamento da outra semana, e no meio de cada semana eu tinha essa página que só estava gastando, né, o meu planner, eu não podia fazer isso. E no Buja a gente tem essa possibilidade, né, a gente consegue se organizar melhor, não fica essas páginas sobressalentes, né. Mas, enfim, para não desperdiçar e ficar esse tanto de página em branco, o que eu fiz? Eu colei o masking tape, eu, né, coloquei a data lá e fiz anotações de aula. Eu estava fazendo umas aulas de feminismo, né, online, e aí eu fui colocando lá. Eu fiz anotações, colei uns adesivos, coloquei ali e ficou ótimo, super funcionou. Então, coisas, né, que eu aprendi com o Bullet Journal e que a gente acaba usando, né, trabalhando aqui para a gente não perder esses espaços, né. Então, era algo que não tinha a ver com a minha faculdade em si, né, diretamente, mas eu queria ter registrado em algum lugar e eu não queria mais um caderno, né. E aí eu coloquei nesse planner e aí eu aproveitei essas páginas que não estavam sendo usadas. Aqui é um tipo de anotação que eu fiz, eu estava fazendo história da África, e eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de perceber, né, os países, onde que eles estão, porque a África é um continente, né, gente, gigantesco, e a gente não estuda muito isso, a gente não sabe, e aí eu queria saber essas faixas, essas divisões desse continente africano, né, então tem o setentrional, o ocidental, onde que passa o Saara, o central, o oriental, o meridional, enfim, e aí foi muito legal eu ter isso nesse caderno, dá para vocês verem que esse já é um caderno maior, é um caderno A4, eu não uso ele em aula, eu deixo ele para as minhas anotações. Então, se eu vejo coisas que eu preciso desenvolver, eu fiz esse mapa à mão, então vocês vão ver que tem umas coisas meio erradas, né? Mas para mim foi muito bom para eu poder entender, porque no caso, né, na história da África, que a gente tem história da África 1 e 2, eu precisava entender, porque se em cada aula da faculdade, cada aula é um texto em um autor, na disciplina de História da África, que é para dar conta de um continente, né, num período gigantesco, né, de mais de, sei lá, quantos mil anos, né, que a gente dá conta nessa disciplina, eu queria colocar onde que essas coisas aconteciam, me localizar no mapa, né, que país que a gente está falando, que área que tem a ver, e foi muito importante, por exemplo, Costa da Mina, onde que é Costa da Mina? Onde que é o Sahel? Onde que é o Mar Vermelho, né, para eu conseguir me localizar, e foi muito legal, é um tipo, né, para a gente, nas aulas de geografia vocês podem fazer também, né, é uma forma bem bacana, desenhar mapas. Se você não tem tanta facilidade, você pode imprimir, né, ou você pode pegar a página do seu caderno, se ela for um pouco mais fininha, coloca contra a tela do computador e colora em cima, né, enfim, a gente tem várias possibilidades de como desenhar esses mapas para ficar mais fácil, porque quando a gente põe a nossa mão, quando a gente gasta esse tempo, né, escrevendo, é mais fácil você guardar do que você só ver, ou só imprimir, ou enfim. Aqui, né, mais um exemplo da visão semanal, e eu acho que aqui as coisas vão ficar um pouco fora, mas é legal vocês percebendo essas diferenças que a gente vai usando, né. Inclusive, olha, dia 4 de novembro de 2020, foi a primeira live sobre o método Bullet Journal lá no meu canal do Caderno Narrativa aqui no YouTube. Então, quem quiser, vai lá para ver, né, a gente fez essas lives, começou quinzenal e depois teve uma periodicidade semanal, e acho que foram 17 encontros, se eu não me engano. A gente falando, comentando todas as partes do livro, né? Então, se você quer saber mais, é muito legal você ir direto na fonte, que é o livro, mas às vezes você pode não ter condições, né, de comprar nesse momento. Tem um guia rápido que eu também posso enviar para vocês, depois se vocês tiverem interesse, que esse é oficial, feito pelo Heider, mas vocês também podem ouvir, né, essas lives que já estão gravadas, a gente fala de todos os capítulos, enfim. E aqui dá para vocês verem, né, já o uso que eu fiz aí, que era o meu horário, né, de 2020 do primeiro período, e aí eu já escrevi de vermelho mesmo, para não esquecer que o Covid mudou os planos. Então, esse era o meu horário e não foi por um mês, né, porque
logo que começou as aulas, nossas aulas começaram em março, acho que teve 2, 3 semanas de aula e aí foi tudo interrompido, né? Mas em vez de eu só cortar e jogar fora, eu gosto muito, né, de colar e de manter para eu perceber que aulas que eu fiz, dentro de qual momento, né? Então, eu sempre anoto o ano e eu gosto muito. Então, eu tenho isso da minha faculdade de jornalismo, né, de comunicação social, do meu mestrado de educação, eu também tenho esses horários, e agora na faculdade de história também eu mantenho, eu gosto de ver como que eu fui acompanhando, quantidade de matérias, enfim. Eu tenho isso no digital, né, se eu acessar o site da universidade, mas eu gosto de ter isso no físico, né, para eu poder abrir na hora que eu precisar, não precisar de luz, não precisar de internet, não precisar de celular, de notebook, né, eu posso só abrir o meu caderno que está na minha mão, e aí na primeira página eu já vejo o meu horário, é mais fácil para eu me organizar. Aqui é outro exemplo de registros diários, né, que na verdade são das aulas, então dá para vocês verem, ó, eu tive essa aula de Edu 117, que ela, no mesmo dia da aula anterior, que eu acho que imagino que foi dia 23/9, e aí eu escrevo nela de preto, né, e aí eu ponho os detalhes na cor, nesse caso, que é o verde. E aí, no dia 24, eu tive a aula de ISO 330, que é violeta. E aí, no outro dia, eu precisei estudar. Gente, eu fui estudar no Descomplica, eu estudo no Wikipédia, eu estudo várias coisas, né? Mas eu acho que a gente tem que saber onde a gente procurar e a gente tem que olhar mais de uma fonte, né? Não é porque você viu uma fonte que é a verdade, né? Na verdade, tem uma discussão na história sobre o que seria a verdade, né? Mas é legal você ouvir várias fontes e você fazendo seus resumos, né? Nesse caso, eu queria só me localizar sobre a história africana, né? Que eu falei com vocês. E aí foi muito legal entender isso dos fatores desencadeadores da independência africana, que seria uma matéria, né, do ensino médio, que teoricamente a gente chega na faculdade sabendo todo esse conteúdo, só que na prática a gente precisa revisar, né? Então, às vezes, a gente olha aulas de YouTube, eu pessoalmente, né? Ou olho nos meus cadernos e apostilas do cursinho, enfim. E logo embaixo, então eu estudei isso antes da aula e logo depois já tem o registro da aula do dia que foi, né? Então, para vocês verem como que eu não divido as disciplinas, né, com aquelas divisórias, né? Eu vou escrevendo à medida que as coisas vão acontecendo. Então, eu tenho a ordem cronológica de como foi acontecendo. Aqui um outro exemplo, que você pode brincar um pouco com essa ideia do bullet journal, né, que as pessoas usam de fazer colagem, de colar, né, adesivo e pedaços de papel, e, enfim, usar o washi tape. Não sei se vocês já perceberam, mas isso não é essencial. O essencial, né, é a anotação, é as coisas que você coloca no papel, esse tempo que você tem para maturar, para escrever. Mas é legal, né? É bonito, é chamativo, chama a nossa atenção. Essa aí era a aula de História da América, eu acho, IS 341. E aí eu fiz as anotações de aula, eu coloquei aí, dá para vocês verem, ó, com carimbo. Atualmente eu não uso mais, eu estou tentando voltar, porque eu acho que chama atenção, né? Um diferente, mas também não é obrigatório, como tudo. E aí eu gostei, eu fiz essa colagem aí do mapa. Então, em vez de eu tentar desenhar, dessa vez eu já quis colar, já era mais fácil, enfim, para mim, uma possibilidade. E do lado, aquele planejamento que os professores entregam, que eu te falei, né, no primeiro dia de aula, eu simplesmente dobrei e colei aí no caderno, porque eu queria ter sempre à mão, porque a gente estava tendo aulas presenciais, né, eu ia precisar carregar, eu não queria que amassasse, e aí eu achei que dentro do caderno ficou muito bem feito e eu nunca mais perdi. Anotações de uma aula inaugural, conceitos, essa é uma ideia muito boa, você criar uma lista de conceitos novos que são trabalhados, que você não sabe, né, que os professores usam. Então, que dá para vocês verem, ó, atualmente, né, esse é o meu caderno atual, eu faço 3 disciplinas, uma é verde, uma é violeta e outra é azul. Dá para vocês verem disparado que a disciplina do violeta é a que eu estou aprendendo conceitos novos, né, que eu preciso estudar. E isso é muito legal, porque aí eu escrevi basicamente tudo de preto, e aí eu só coloquei o termo em si, né, da cor da disciplina, que aí eu sei que aquilo vai me ajudar. Então, toda vez que eu leio, por exemplo, fenomenologia, escatológico, teleologia, sinestesia, mimes, imanência, ontologia, onomástica, burocracia, as palavras assim, né, eu volto aqui e eu sei que estão anotadas, e se for uma palavra difícil que eu não sei o que é, eu já vou escrever e já vou colar também. E aqui eu acabei de ver que eu esqueci de passar a caneta aqui no genealogia e niilismo, né, mas enfim. Um outro tipo de anotação, aqui esse caderno espiral, dá para vocês verem que foi uma aula que eu fiz, né, que não foi a aula, foi um estudo,
E aí eu tive uma disciplina, não sei se vocês têm, que a professora passava muitos documentários para a gente assistir, para a gente entender, dar conta, né, daquela disciplina, era estrutura e funcionamento do ensino fundamental e médio. E aí ela pediu para a gente ver esse documentário, Granito de Areia. E aí, à medida que eu via o documentário, eu fui fazendo, colocando essas informações, e foi muito bom para eu conseguir reter mais esses conhecimentos, me ajudou muito na prova, na avaliação, enfim. E aí, usei só 2 cores, né, estava falando lá do contexto do México, eu fiz tentei fazer, né, a bandeira do México, enfim. Aqui foi uma palestra que eu fiz online, do Sérgio Gruzinski, que ele é muito importante para os historiadores, e aí dá para vocês verem que à medida que ele foi falando, né, eu tentei fazer um desenho dele, aí eu fiz lá a Itália, enfim, chama atenção, né, em vez de ser só aquele escrito, né, com muitas palavras, né, aqui já não tem tanta cor, tá vendo, mas ele ainda é mais palatável, né, para a gente entender. Aqui já é um estudo sobre neoliberalismo, dá para vocês verem, ó, que tem vários tipos de caderno, nesse caso é um caderno de disco, né? Essas páginas são pontilhadas, mas olha só, a distância não dá para vocês verem, mas essas páginas são pontilhadas. E aqui foi um resumo que eu fiz para esses encontros do método Bullet Journal lá no YouTube, né? Então, o que é o método Bullet Journal? O que é esse sistema? É uma mistura de lista de afazeres com diário e de agenda. E dá para vocês verem esses círculos, né, se encontrando. E aí, o que ele diz, né, na preparação, que é o primeiro capítulo, né, o que é, né, então a forma, a ação do que é o Bullet Journal e por que a gente deve fazer, né, qual que é a função, qual que é o objetivo da gente desenvolver um Bullet Journal. Ele pode ser bonito, ele pode ser um momento de lazer? Pode, mas não só isso, né, ele principalmente é para a gente trabalhar como um cérebro externo, a gente tirar as coisas que nos preocupam da mente, para a gente ter um lugar seguro que essas coisas vão estar, e a gente conseguir concentrar no aqui e agora, a gente estudar no que precisa, perceber as coisas que estão acontecendo nesse momento, né, que não voltam mais. Aqui eu trouxe, assim, meio que de curiosidade para vocês, é a agenda da minha filha, ela começou aulas online agora, ela vai fazer 3 anos de idade, e aí eu achei uma dessas agendas de estudante, né, e aí eu já fui marcando ali, anotando, porque é legal, de novo, fazendo esse registro, né, então, quando teve o grupo do WhatsApp, o vídeo que eles enviaram, quando foi a primeira reunião, a primeira aula, enfim. Aqui, outro estudo, então, se você acha que você não dá conta, né, de fazer a figura da pessoa, né, do autor, da autora, do palestrante, enfim, você pode cortar e colar, né, imprimir a foto, enfim, possibilidade. Outro jeito, né, de registro de leituras, um outro modelo, então você pode fazer essas listas, né, horizontais e colocando o que você estudou, então se foi pouca coisa, cabe numa página só, se foi bastante coisa, você põe uma página dupla, enfim. Você pode fazer esse layout para já ficar pronto, ou você pode pegar essa ideia do registro diário, que você vai escrevendo à medida que os dias vão acontecendo, né? Então, na segunda, eu anoto tudo que eu li na segunda, e aí, depois que eu anotei tudo, eu passo um tracinho, começo na terça. É legal que a gente não desperdice espaço. Aqui é um exemplo de index, né? Um caderno de estudos do feminismo, uma palestra, né, que eu participei do encontro lá, e aí leituras, historiadores, enfim. Algo muito importante dos meus cadernos, que eu não sei se eu falei com vocês, mas é a base, né, do Bullet Journal, é a gente enumerar as páginas. Então, as páginas têm número, justamente para a gente localizar facilmente no index. E é aqui legal, dá para vocês perceberem, ó, coleção de mulheres. Eu comecei na página 7, e aí depois eu lembrei que eu já tinha escrito ela na página 4, e aí depois eu continuei ela na página 14. Então, o legal do Bullet Journal, né, dele ser esse caderno costurado, é que você não fica nessa coisa, por exemplo, do fichário, do caderno de disco, de ter que ficar organizando, né, para ter uma sequência. Porque às vezes você viu em dias diferentes, mas aquele assunto se complementa, né? E aí o Bullet Journal, ele tem uma sugestão. No index você faz isso, vai colocando o número de páginas e você consegue acompanhar. Começou na página 7, depois foi para a página 14 e vida que segue. Aqui é um outro tipo de registro que eu faço atualmente, que eu coloco as aulas que eu assisti e o que eu estudei, né? E aí da faculdade, ou que eu li por mim mesma, enfim. Para vocês verem, é um outro tipo de planner também, já pronto. Também tem essa visão, né, semanal, e aí eu anoto, né, esse gráfico vertical, assim, que me ajuda bastante. Mais anotações de aula, para vocês verem que... Então, antes eu usava, tá vendo? Olha,
são todas as mesmas cores, porque era a mesma disciplina em dias diferentes. Aqui eu não marcava o dia das aulas, eu marcava, mas dentro dessa nuvenzinha aqui, tá vendo? Então você pode usar cores. Aqui já é o mesmo caderno, mas é outra cor, porque eu sei que é outra matéria. E aí, não sei se vocês perceberam, mas a folha é lisa, né? Eu estou usando as cores, esse código de cores, então para cada disciplina tinha uma cor e tem um número de página. Aqui, ó, já é um caderno listrado, né? Pautado, e eu fiz questão de mostrar esses diferentes cadernos, né? Então, eu procurei bastante para mostrar para vocês um outro estudo, isso aqui em 2013. Então, é possível sim fazer essas anotações serem interessantes, independente do tipo de caderno que você está usando. Esse aqui é o caderno Piquititinho A6, que eu falei com vocês, que é como se fosse uma lista de tarefas. Então, à medida que os dias vão acontecendo, eu não tenho essa obrigatoriedade de escrever nele sempre, só quando eu preciso, né? Então, 12 de fevereiro, depois dia 25, depois dia 8 de março, e eu anoto as tarefas que eu tenho que realizar. Tudo tá coloridinho, porque eu já desenvolvi, né? Aqui, inclusive, esse pós-moderno eu preciso colorir também, que eu já fiz. Uma outra página desse mesmo, aí eu já usei um pouco mais de cor, o que eu precisava ler, né? Aí as cores da disciplina, enfim. Eu gosto de ser um caderno separado, mas dá para ser no mesmo. Um outro tipo de anotação, de estudo, tá vendo como que chama atenção quando a gente faz esses desenhos? E é uma possibilidade, né? Dependendo do que você está estudando, principalmente, né, biologia, física, química, essas ciências da natureza, tem muitas possibilidades, né, de desenho que você pode fazer. Você pode não saber desenhar, mas é legal você se esforçar, né, você tentar desenvolver, chama atenção, o caderno fica mais interessante, você retém melhor, né, a sua memória retém melhor esse conhecimento. Um outro tipo de planner semanal, esse aí dá para vocês verem que ele não está pronto, eu cavuquei para achar isso, foi lá do cursinho antes de eu usar aquele planner que eu mostrei para vocês, e aí eu imprimi essas folhas e eu escrevia todas as semanas as aulas que teve, quando que teve monitoria, enfim, dá para vocês verem aqui direitinho. E na segunda página, né, então a primeira capa, eu colocava essa visão semanal e aí eu grampeava mais 6 páginas, né, no caso que eu tinha aula no sábado também. E aí cada dia eu colocava esse plano de aulas e estudo. Então eu colocava qual matéria que foi e qual que foi aquele assunto escrito, né, discutido na aula. E aí do lado vocês vão ver escrito assim, Bohr, Uno e Stella. Eram os livros que eu estava lendo, né, então eu lia e fazia as atividades, e aí, por exemplo, se eu tivesse lido, era um tracinho. Se eu tivesse lido e resumido, era 2. Se eu tivesse lido, resumido e feito exercício, era 3, sabe? Então, assim, coisas que você vai desenvolvendo, né, um sistema que faz sentido para você, para acompanhar o que precisava fazer, né, enfim. Um outro tipo de estudo, também um caderno pautado, tá vendo? De 2014, porque é muito recente, gente, esse caderno pontilhado, esse caderno quadriculado, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Antes era muito difícil de achar, se achasse era muito caro, e a gente nem sabia que tinha, né? Mas, enfim, isso é um estudo de francês, então, quando você está estudando uma língua estrangeira, ou se você entender a disciplina, né, como uma língua estrangeira, você pode fazer desenhos, né? E aí, esses desenhos, em vez de você tentar explicar o que é aquele termo, você desenha, né? Então, eu estava apresentando aqui o que é um ordinateur, um ecrã, enfim. É uma possibilidade de estudo, né, que você pode fazer. Mais sobre os meus estudos aqui, então, cada cor era uma disciplina diferente, eu colava esses post-its, que eram sugestões que os professores e professoras davam, ou coisas que eu precisava desenvolver, que depois de um tempo, eu não lembro quando esse caderno, eu acho que esse caderno é de 2015, essa anotação, mas aí depois de um tempo eu optei por encontrar esse caderno Piquititinho A6, que eu faço essas anotações. Um outro jeito que você pode anotar, colando post-its, né, esses conceitos depois para você fazer uma relação, dá para fazer um desenho. Aqui, ó, usei tudo uma cor só, então, à medida que a aula foi acontecendo, eu fui escrevendo, eu coloquei uma corzinha aqui nesse esquema só para dar um up, né? E o laranjinha que vocês veem bem discretinho, são coisas que eu coloco depois, que eu precisava entender direito, né, o que era, então, meio que preencher aquela informação que foi dada anteriormente. Um outro tipo de estudo, isso aqui foi na aula mesmo, um documentário que a gente vira, que acho que a tradução era da estupidez, mas enfim, eu coloquei o nome em inglês, The Age of Stupid, e aí eu tentei fazer uns desenhos, aqui dá para vocês verem que eu usei lápis de cor, né, enfim, e canetinha, canetão, outras anotações, outro tipo de aqui, ó, esse já é o atual que eu uso, então, uma caneta preta, quando eu uso é só um amarelinho, aqui eu estou me organizando, então, quais que são os meus estudos?
na área de desenho, de produtividade, reflexão, línguas, finanças, compromissos, casa, infantil. E aí que do outro lado, né, gestão de tempo é um tipo de estudo específico, né? E aí eu coloco as palavras-chave, eu coloco o marcador depois, né? Enfim. E um tipo de rotina que eu vim desenvolvendo, porque a rotina, qual que é a importância da rotina? É a gente entender, né, que é importante as coisas terem os horários certos para acontecer, a gente se sente mais livre. Então, por exemplo, eu não preciso me preocupar a semana inteira, porque eu sei que sábado e domingo é o meu dia de lavar roupa, por exemplo, né? Porque agora a gente mistura, nesse contexto, né, de pandemia, a gente está misturando muito o pessoal com o profissional, com o estudo, né, com a vida com as outras pessoas, enfim. Então, aqui dá para vocês verem as cores, que é quando eu tenho as aulas, né? Então, verde, violeta e azul. E eu deixei deitado de propósito para vocês verem que ele é um caderno A5, que eu abri ele no meio. E aí eu tenho a possibilidade de usar ele em pé, né? Então, se vocês tivessem visto como essa imagem aqui é do mesmo caderno, então aqui está em pé. E eu posso virar esse caderno para, como ele é um A5, 2 vezes esse A5 dá uma folha A4, né? E aí eu tenho essa visão, o caderno, ele permite, né, a gente mexer nele, enfim. E aí, talvez vocês não estejam entendendo os dias da semana, porque é meu estudo de francês atual, né? Eu coloco os dias da semana em francês para eu decorando e não deixar de esquecer, né? Um jeito de estudar uma língua estrangeira. Então, tá na ordem, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E as aberturas do mês também eu coloco em francês. E aqui é algo que eu escrevi no meu caderno atual, né, de estudos da faculdade, que eu acho muito bacana trazer aqui para vocês também uma sugestão, né? Não deixa, é uma lembrança para mim, um lembrete para mim, mas eu acho que pode ajudar vocês também. Não deixe para escrever depois ou passar limpo. Faz agora, o melhor que der. Anote os slides, resuma as ideias, ligue conceitos, aproveite o seu tempo na aula. Porque senão você vai ter que gastar esse tempo em outro momento. Se você não está presente agora, você vai precisar estar presente no outro momento. Então, já que você tem que estar agora, né, na aula síncrona, ou porque é um momento que você tem, aproveite para fazer o máximo que você pode nesse momento. Concentre o máximo de informações possíveis no seu caderno, porque quanto menos você tiver que achar, tá lá no Xerox, tá lá no slide, tá no computador, tá na aula, e aí na hora de revisar você não sabe nem por onde você começar. Ou então você faz um checklist, né, uma lista de tudo que você tem que dar conta, ou tenta concentrar o máximo possível dessas informações no seu caderno para estar tudo num lugar só. Ele será a base do seu estudo. E aí eu coloquei, né, o desenho do caderno, e aí umas folhinhas, que seria o Xerox, aqui a agenda, né, porque eu coloco as informações aqui, tentei fazer um desenho do Zoom, né, do Meet, que a gente faz bastante, e aqui de novo eu volto, né, para essa ideia dessa diagramação, né, do meu trilhar, e é muito legal eu rever ele como essa possibilidade, né? Então, as coisas que fui estudando, e que, por exemplo, agora, em 2021, eu posso talvez voltar num caderno de 2013 e ver coisas lá que eu ainda preciso estudar, ou eu posso ir num caderno de 2015, ver o que eu já comecei a estudar lá, e que ainda eu estudo até hoje, o que eu abandonei, que eu preciso voltar. Enfim, é muito legal. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Nossa, gente, foram muitos slides, foram 72. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. E agora o Fernando, é Fernando, né? Se, por favor, você puder deixar eu aparecer, meu rostinho, eu quero mostrar para vocês. Deixa eu interromper aqui. Não consegui interromper. Eu quero mostrar para vocês agora. Eu acho que vai dar agora. Eu quero mostrar para vocês os cadernos que eu falei, né? Então, eu tirei fotos de como que eu usei, mas só para vocês entenderem. Então, esse aqui é o tamanho A4, que eu tô falando, né? Então, olha, uma folha, um xerox da minha disciplina, para vocês verem. É o tamanho direitinho, tá bom? Do planner. E aí, quando eu abro 2 folhas A4, é um tamanho A3, então aquele que eu tirei foto, mostrei para vocês. O A5, que é esse que eu falo, né? Que é o meu caderno de estudo atual. Olha só, ele é metade de um A4, e aí quando eu abro ele no meio, ele dá o tamanho de um A5, esse é um A5, quando eu abro ele no meio, ele dá quase, né, o tamanho do um A4, porque esse é menor, e aí esse é o meu caderno de aulas mesmo, que eu mostrei para vocês, que é o atual, né, e aí essa página que eu acabei de ler tá aqui, ó, pra vocês verem, que tá, é do meu caderno mesmo, todas essas imagens que eu mostrei fui eu mesma que fiz, e esse aqui é o caderninho A6, que eu falei que depois eu desenvolvi, né, então dava para vocês verem em alguns momentos que eu escrevia junto com o texto,
ou que eu colava post-it em cima, e aí depois de um tempo eu vi que era importante eu ter um caderno 1 a 6, só para eu anotar essas ideias que a gente tem, quando professores e professoras estão falando, que eu quero pesquisar depois, que tem a ver ou não tem a ver com a matéria, tarefas que eu preciso desenvolver, né? Então, eu mostrei ali para vocês verem o tamanhozinho. E aqui, claro, eu coloquei os dias do mês também, e o meu horáriozinho, né? Então, se eu precisar andar na rua, esse aqui é a minha base, mas se eu precisar mesmo escolher só um, é esse caderno aqui, que vai dar conta de tudo, e eu vou conseguir me localizar por esse. E essa é a ideia do caderno de tudo, o Bullet Journal, você ter um caderno que você centraliza. Todos os outros, acho que são meio que acessórios, né? Mas aí é uma possibilidade. E aí todos os cadernos que vocês viram já na apresentação, eles estão aqui, eu tirei foto e gostei de deixar eles aqui para vocês verem, né? Diferentes anos, ali são todos os planners que eu mostrei para vocês. Aqui é o livro oficial do Bullet Journal, meu caderno de francês, de estudos, e aí dá para vocês verem, né, que ele é espiral, que ele é airô, que ele é quadriculado, pontado, liso, tamanho A4, A5, A6, não é isso que vai fazer ser um bullet journal, né, não é o tipo de caderno, mas sim o uso que você dá e esse sistema que você coloca em ação. E aí eu tô por conta de vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos conversar, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem aqui até agora. Fernando, olá, gente, novamente. Teve só uma pergunta, mas essa única pergunta os colegas foram colocando nos comentários. Mesmo assim, eu gostaria de saber sua opinião, né? Eu vou repetir. O aluno Marcos Thomas perguntou assim: o método Bullet Journal não seria melhor fazer através do celular ou de recursos online para sempre ter acesso o tempo todo? Então, a ideia inicial do criador do método, que é o Ryder Carroll, é você criar um sistema analógico que você tenha sempre à sua mão. Então, por isso, o objetivo é você usar um caderno, porque aí, com esse um caderno, você sabe que todas as coisas vão estar lá. Então, você não vai ter que procurar em lugares diferentes. Se você tem um caderno, que ele não precisa ser grande demais, né, que seja pesado, mas também não pequeno demais, que você não vai gostar de escrever, se você tem um caderno, por exemplo, desse tamanho, eu levo ele para todo lugar. E eu tenho uma vantagem nesse caderno físico, que ele não acaba a bateria, né? Ele não vai me deixar na mão. Eu não preciso de um carregador. Se eu estiver num lugar que não tem acesso à internet, eu consigo mexer nesse caderno. Eu estou vivendo um momento de o tempo inteiro eu estou vendo tela, né, de celular, de computador, de tablet, sei lá, onde vocês estão vendo aula, né, televisão. E aí é uma forma de você descansar sua vista, né? Porque a gente não foi feito para estar na frente de uma tela de um computador, né? Então, o objetivo é justamente você ter esse tempo de diminuir, de desacelerar, porque a gente vive numa sociedade hiperestimulada, né? E o caderno, ele não tem aquela coisa do computador, que você abre o computador, por exemplo, para fazer uma coisa, e aí, de repente, pipoca notícias e atualizações e notificações, e aí, quando vê, você gastou 3 horas vendo isso, e você nem lembra mais o que você ia fazer quando você abriu o computador, né? E aí, o caderno, ele te dá essa possibilidade que você vai abrir, você pode rever tudo isso que você fez, então, não vai estar em vários aplicativos, vai estar num lugar só. Então, você pode ter, né, esse índice, esse sumário que você localiza facilmente, mas você pode ir passando as páginas e revendo, e cada página nova, né, uma página em branco, é uma possibilidade de você começar de novo, né? E não tem ninguém te julgando, é algo que é só para você, tá aqui, né? Então, se ficou bom, só você vai ver, se ficou ruim, só você vai ver, né? Então, se você quiser postar, ser algo instagramável, pode ser, mas o objetivo não é esse, né? O objetivo é ele justamente te ajudar, não te deixar na mão, e se você for pensar, né, a gente vive numa sociedade de obsolescência programada, né? Que as coisas perdem o uso, né, e a importância ao longo do tempo. Então, quando eu estava fazendo a minha primeira faculdade, o importante era o Facebook. Quem que mexe no Facebook hoje em dia, né? Então, aí você vai estar usando um aplicativo, sei lá, um Google Agenda, por exemplo, e você acha que vai durar para sempre. Só que, sei lá, daqui a 5 anos, ninguém consegue acessar esse aplicativo mais, ou ele para de funcionar, ou ele não roda no seu computador novo, no seu celular novo, enfim. E aí ele não vai ficar para sempre, né? Nem a gente vive para sempre, né? Então é legal isso do caderno também,
da gente entender que as coisas, elas têm um prazo, elas não duram, a gente não dura para sempre, né? Então, não precisa, as nossas informações não precisam estar sempre disponíveis, né, para as pessoas. Então, eu acho que é um pouco isso, eu espero que eu tenha respondido. E, além do mais, né, estudos científicos já provam que quando a gente escreve à mão, a gente consegue memorizar mais, entendeu? Então, já tem essa parte assim também. E aí eu queria aproveitar e fazer assim, tipo, como pedagoga, a gente faz orientação de estudos para os alunos, né? E a gente observa que muitos deles têm dificuldade, tem uma certa resistência de fazer anotações, de se organizar para os estudos. Então, assim, é aquela história, gente. Ó, o meu gato. Se caso está colhendo, não está conseguindo memorizar, está com dificuldade nas aprendizagens, vamos mudar a sua forma de organizar seus estudos. Então, já viu aquele método, deixando para cima da hora, não está funcionando, não fazendo anotações. Aí a Mariana deu vários exemplos de anotar, desenhar, mapas conceituais, né? Vários modos que tem a gente poder para a gente memorizar. E não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tem que ser na hora da aula, gente. Na hora da aula, o professor está explicando, você está lá fazendo. No máximo, na hora que chegar em casa, é interessante fazer a revisão. Tá olhando, olha, o que eu aprendi hoje na escola? Vou tentar desenhar, buscar mais informações, fazendo o link daqueles conteúdos. Fazendo assim, vocês vão conseguir assimilar mais conteúdos, tá? Isso que a Lilian falou, olha, que ela disse que durante a graduação ela registrava tudo manualmente e a fixação era muito maior. Hoje tudo digital, a quantidade de informações é elevada, a gente pensa que sabe muito, mas a fixação é bem menor, porque lemos rapidamente, não há tempo de haver o processamento, vinculando o que ouvimos e o que vemos. Confiamos nos recursos tecnológicos, mas não lemos com a devida atenção, né? E eu acho que é um pouco isso, sabe, Catiane, que você está falando? Porque se a gente só vê, né, a gente receber passivamente a educação, é muito fácil, né, e é muito rápido. E da mesma forma que é fácil e rápido para a gente ver, é muito fácil e rápido da gente esquecer, né? E aí depois você vai perder mais tempo tentando reaver quando que foi que deu aquela aula, que o professor falou aquilo, mas ele falou de quem, da onde que ele pegou isso, né? Às vezes muda um pouco a ordem, às vezes não está no livro didático, ou sei lá, ou o professor ou a professora falou que ia passar um slide e não passou. E aí, se você tem isso anotado, você tem isso registrado, você tem um maior controle. E aí você tem uma condição de entender o quanto de coisa que é. Porque a gente sempre acha que é pouca coisa, né? Até que a gente começa a fazer. E aí, 2 dias para entregar o trabalho, você percebe que, nossa, era muita coisa. E aí você não dorme, você não come, você não dá devida atenção, ou você só abandona, né? E fica por isso mesmo. E se você já tivesse essa noção desse todo antes, né? Se você já tivesse se programado, registrado, planejado, talvez nos dias anteriores você estava descansando, não precisava nem se preocupar. Né? Sim, é porque sempre a gente conversa assim, que a gente, para a gente aprender, a gente tem que estudar todo dia. Se a gente deixa para a última hora, a gente só decora. Ainda mais falando dos nossos alunos do ensino médio, que eles têm Enem, né, no 3º ano. Imagina só, no 1º ano você tem utiliza esse método e você tem tudo organizadinho naquele seu caderninho, deixa guardado. No 2º ano, você tem dúvida, você recorre lá. No 3º ano, quando você for estudar para a prova do Enem, só você vai ver seus esquemas, seus desenhos, suas anotações, vai facilitar bastante para você. Além de você ter com certeza, eu acredito, né, ter grande chance de você ter memorizado, ter adquirido mais conhecimento, vai ficar mais fácil para você estudar para as suas provas do Enem, né? Estudante que estuda todo dia, gente, praticamente não tem muito trabalho para estudar no Enem, não precisa sair aquele desespero, é muito conteúdo. Não, se você estudou, você aprendeu, não decorou, no 3º ano vai ser pouco conteúdo que você vai precisar estudar para o Enem, porque você aprendeu. Agora, se decorou, não tudo vai ser novidade. Como é que a gente decora? Eu vejo muito no corre, vai ter prova essa semana. É aquela correria para poder estar estudando, mas antes, não faz uma anotação na sala, não estuda antes. Todo dia a gente aconselha fazer a revisão dos conteúdos, né? Tem um professor de história que adora usar mapas conceituais ou mapas mentais, né?
tem uma diferençazinha entre os dois, mas ele utiliza. E aí, cada mapa mental lindo, maravilhoso que o professor guarda, muitos jogam fora. Não deixa, gente, guarda isso, é bem, guarda. Se tiver o caderno, se tiver usar o caderninho utilizando o método Bullet Journal, deixa colado lá, né? Para vocês poderem, hora chegar na época do Enem, lembrando aquilo lá para poder facilitando no estudo de vocês. E outra coisa que eu acho muito legal dessa escrita, né, desse registro diário, é você perceber que, na verdade, o que é importante não é a informação em si, sabe? Lógico que é importante agora nesse momento, para você passar no Enem, para você tirar boas notas, enfim. Mas o importante é você perceber a forma como você aprende, né? Então, como funciona a sua mente, como você retém conhecimentos, qual que é o melhor jeito de você estudar, porque isso é uma coisa que depois do Enem você vai continuar precisando, né? Então, por exemplo, eu fiz comunicação e agora eu faço história, eu não preciso saber fórmula de física, de química, de biologia, mas é legal também ao mesmo tempo, né, para eu não ficar muito perdida. Só que eu percebi, desenvolvendo estudando, né, esses outros tipos de ciência, diferentes formas de captar essa atenção. Inclusive, eu estudava história estudando essas ciências exatas, né, ciências exatas, né, que a gente chama, porque a gente ficava sabendo dos autores e autoras, né? Então, sei lá, o Einstein, o Rutherford, Bohr, não sei quem, nanana, e eles estavam dentro de um contexto histórico, né, gente? A gente não estuda isso para entrar, né, na universidade, mas isso é história intelectual, então faz todo sentido uma pessoa que quer estudar história entender em qual contexto que aquelas invenções foram feitas, né? E, por exemplo, hoje, em 2021, eu tenho meus cadernos, porque acabou que eu fiz cursinho 2 vezes, porque eu entrei na faculdade em 2008, de arquitetura, aí eu achei, não era para mim, e aí em 2009 eu fiz um cursinho, e aí entrei em 2010 na comunicação social, e aí agora, em 2018, eu fiz o cursinho e entrei em 2019 na história, né? E eu não jogo esses cadernos fora, porque o conhecimento, ele pode até ficar defasado, né, digamos assim, porque a ciência, né, as ciências são um conhecimento vivo que muda o tempo inteiro. Então, um conhecimento que eu estudei lá em 2009, ele está completamente desatualizado para 2019. Mas o que eu quero ver é como que eu estudei, como que fez aquele conteúdo, e vocês vão ver, assim, se o caderno, né, foi bem feito, foi bem elaborado, né, você vai ter gosto de guardar ele, porque o caderno, ele representa muito mais você e o seu escrito do que daquele livro que às vezes você nem pode riscar, né, porque não é seu, você devolveu para a escola, ou que está ocupando espaço na sua casa, aquela papelada que não serve para nada. Enquanto no caderno você se vê lá, você vê o que você anotou, pelo jeito que você escreveu, sua letra ficou trêmula, se foi rápida, se ela está mais bonita, você lembra até o sentimento que você estava afim de ver aquela disciplina ou não, né? Enfim, então eu acho que ele é muito mais que um registro do conhecimento, da forma como você pensa, de como você está naquele momento, né? Então, eu acho que, assim, o Bullet Journal, a grande ideia dele, eu acho que ele não tem nada de novo, na verdade, ele é um compilado, sabe, de várias ideias, de diversas tradições, e a gente vê isso no método, né, no livro, porque ele fala, além dele falar por que fazer e como fazer, ele fala de onde que vem essa ideia dele, né, e aí ele fala de minimalismo, fala de Ikigai, fala de taoísmo, enfim, fala de várias tradições que já estão aí há séculos, né, mas eu acho que essa grande questão da gente entender que é importante a gente criar uma biblioteca da gente, sabe, uma biblioteca de si. Então você tem vários cadernos, você abre esses cadernos, você revê coisas que você leu, que você estudou, que você viveu, que você pode estar vivendo de novo, e como que você ultrapassou. Às vezes você está num momento ruim, você consegue ver, sei lá, seu diário de gratidão, todas as coisas que você deveria ser grato todos os dias, porque você tem. Você não... Justamente, eu estou vendo aqui o Pedro falando que ele queria ter pensado assim desde o 6º ano, que ele jogou todos os cadernos dele fora. E aí, lá no meu YouTube, se vocês puderem, vocês assistam um dos últimos vídeos que tem, que é uma conversa minha com a Renata Stort. A Renata é uma professora de filosofia, Catiane, que ela fala sobre a importância do caderno. E aí, o caderno que ela está dizendo, o caderno como lugar de existência. Então, não é o caderno que o professor e a professora exige, ou que o coordenador, coordenadora, supervisor, supervisora exige
que é aquele conteúdo, que é aquela coisa que você precisa estudar. Mas é justamente essa impressão que você cria desse seu momento de conhecimento. E aí ela traz, né, ela apresenta, não nessa palestra, mas ela já deu outros cursos e outras palestras, que ela mostra, por exemplo, no meio da aula, né, sobre o tema que ela está conversando, uma menina criou um quadrinho sobre aquilo que estava conversando, daquele filósofo, sabe? Então, como que você captura aquele conhecimento, como ele faz sentido para você. Você precisa criar um caderno, não para o seu professor, para a sua professora, para o seu pai, para sua mãe, sei lá para quem. É para você. Então, você pode não anotar tudo, não tem importância, até porque, gente, é humanamente impossível, né, a gente dar conta de todo esse conhecimento, porque são milênios, né? O conhecimento está aí, todo dia tem coisa nova. E se você for pensar, né, a gente vê o mesmo conhecimento pelo menos 3 vezes, né, durante a escola. Então, a gente vê as coisas do 1º ao 4º ano, e aí do 5º ao 9º a gente revê tudo aquilo, né, com mais profundidade. Aí aí do 1º e 2º você revê tudo isso que você viu em 4 anos, você revê em 2, e aí de repente no ensino médio você revê tudo no 3º ano, né? Você revê tudo do seu momento da escola num ano só, né? E aí se você tem já esse hábito de anotar e de fazer sentido, você pode rever esse caderno, mas você pode não rever também. Só de você ter escrito à mão, você conseguiu guardar melhor esse conhecimento, ele fez mais sentido para você e você aplicou, não ficou só na leitura, né? E aí você usou mais sentidos, né? Então você leu, você escreveu, você viu, você desenhou, né? Você pode ter falado. Então, quanto mais sentidos a gente usa, maior é a chance da gente memorizar aquele conhecimento e ele fazer sentido. Isso. Gente, e assim, só enfatizando algo que a Mariana deixou bem claro ali, vocês viram o capricho que a Mariana tem, né, gente? Muito caprichoso os cadernos dela, as cores, os desenhos. Então, assim, deixar bem claro que é seu caderno. Se você talvez não tenha o talento dela, faça do jeito que você quiser, mas é importante você ter. É seu, faça do seu jeito, da sua maneira, de acordo com o seu dom. Se você prefere desenhar, desenhe. Se você prefere mais escrever, escreva, né? Faça links, setinhas, mas de uma forma que você vai entender. O importante é você entender as suas anotações, os seus desenhos. E não se esqueçam, gente, eu já me inscrevi no canal lá do Instagram, Caderno Narrativa. Anotem aí, Caderno Narrativa, lá no Instagram, tá, gente? Lá tem várias dicas, como ela falou, tem os vídeos, né? Para a gente poder estar aprendendo sobre esse método, que é bem interessante. Alguém tem mais alguma pergunta? Enquanto a gente vai vendo as perguntas aqui, só queria falar que isso é um processo, sabe? E aí, essas imagens, gente, que eu tirei para vocês, foram as imagens que para mim foram as melhores, né? Mas eu podia ter tirado várias fotos de momentos que o caderno está um desastre, né? Então, ele é um processo que a gente vai desenvolvendo. Inclusive, agora eu criei um outro Instagram, que é o Rabiscando a Gente Aprende. Justamente nessa ideia de que, gente, eu sou uma negação desenhando, mas eu estou desenvolvendo esse hábito, porque eu quero que seja... Porque eu percebo que eu estudo melhor, que eu retenho melhor quando eu desenho, sabe? E aí eu criei esse outro Instagram, e as primeiras fotos, assim, e se você for ver alguém que já usa o bullet journal, né, ou qualquer outro tipo de criação, né, artística, literária, enfim, a pessoa, ela começa de algum jeito, né, gente? Ela começa de algum lugar, não foi sempre dessa forma, né? E a gente está num processo de melhorar, mas não tem como a gente melhorar se a gente não começa, né? Então, você pode começar a fazer, e ele pode não ficar bom, mas é isso, né? Se você não começa, não tem como ficar bom mesmo, né? Então, é um pouco isso. Eu convido vocês a procurarem, né? Porque agora é um assunto, sabe, Catiane, muito na moda, o bullet journal, e as pessoas acham que ele é muito essa parte de criatividade, né? E ele pode ser, mas ele não é só isso, né? A base dele é ser um cérebro externo, né? Igual eu falei com vocês, para vocês tirarem as coisas da cabeça, para parar de preocupar com o amanhã e com o ontem e concentrar no presente. Então, as tarefas que você precisa fazer hoje, e aí para você não ter que lembrar que amanhã você tem que fazer tal coisa, você escreve no planejamento semanal. Você sabe que você vai ter uma prova daqui a 2 meses, você vai escrever no seu registro futuro, e aí você só vai
preocupar quando estiver chegando, né? E aí aconteceu alguma coisa ontem, sei lá, uma coisa boa, uma coisa ruim que você quer lembrar, você anota lá no seu registro e depois, quando você precisar lembrar que dia que foi, você tem aquilo lá anotado, né? Mas é uma coisa que eu recomendo, é vocês verem nessas pessoas que fazem o bullet journal, principalmente quem faz o bullet journal muito desenhado e muito colorido, muito bonito, né? Que enche o olho, que a gente olha, a gente fala, isso não é para mim. Olha as postagens antigas, anteriores dessas pessoas. Tenta ir lá na primeira e ver se ela fez sempre dessa forma, sabe? E percebe como é um caminho, gente. É uma construção. E se a gente não começa, não tem como ficar bom, né? Então, eu tenho o caderno narrativo e agora eu tenho Rabiscando a Gente Aprende, porque eu percebo que é um compromisso público. Quanto mais eu me comprometo com outras pessoas, mais eu me sinto na obrigação de fazer sempre, sabe? Então, por exemplo, esse rabisco mesmo é algo que há muito tempo, desde 2013, eu venho tentando e eu nunca tenho uma ênfase, né? Eu nunca tenho uma rotina, uma frequência. A partir do momento que eu crio um Instagram, eu me sinto na obrigação de todos os dias compartilhar pelo menos um desenho de hoje ou um rabisco anterior, e é por isso que chama Rabiscando a Gente Aprende. Eu tô falando de rabisco, né? Aquela coisa bem infantil mesmo. Aí dá para ver que eu pego livro infantil da minha filha para aprender a desenhar com lá, porque o importante é eu passar o conceito, eu ver aquela imagem, eu sei o que é. Então, que a gente desenhe um homem, uma mulher de palito, já funciona, né? E aí, se vocês também quiserem saber mais, eu tenho 4 vídeos no YouTube só dando uma introdução do que vocês podem fazer, como desenhar facilmente expressões humanas, como desenhar sem ser o palitinho. Aí dá para fazer o homem estrela, dá para fazer o homem carta, que já dá um up, assim, só de você não fazer o palitinho, já parece que você sabe desenhar, sabe? Então, eu convido vocês a darem uma olhada também nesses vídeos e perceberem que é isso, né, gente? É um processo e tem que ser legal para você, né? Se não está sendo bom, né? Se não está fazendo sentido, é que talvez você não esteja fazendo certo, né? Então, você pode procurar uma outra forma, porque é algo muito importante, né? A gente não tem que deixar para lá, porque a única coisa que ninguém pode tirar da gente nunca é o conhecimento que a gente tem, né? Eu acho que é o tesouro mais precioso que a gente tem, né? Que as pessoas vêm e vão, a nossa vida passa, as coisas perdem, né? Mas o nosso conhecimento é algo que é o sempre que leva a gente para frente, né? Então, assim, vamos aproveitar esse caminho, né? Vamos fazer ele ser significativo, ser interessante, importante, relevante, e todos os adjetivos que vocês quiserem usar. A Vitória Quevedo pergunta assim: quanto tempo a Mariana já usa esse método? O Bullet Journal eu uso desde 2017, mas eu sempre tive diário, eu sempre tive agenda, inclusive, e eu não jogo meus cadernos fora, gente. Por mais feio que eu odeie eles, eu tenho eles aqui. E aí, só que a agenda mais antiga que eu tenho é de 2008, e eu acho muito legal voltar na agenda de 2008, mas eu faço esses registros visuais, né? Tento fazer mapas mentais, mapas conceituais, facilitação gráfica, pensamento visual, enfim, desde 2013, quando eu tive contato com uma comunidade internacional chamada Art of Hosting, né? E aí eu tive um privilégio de poder fazer parte, né, dessa rede internacional, enfim. Então, desde 2013, eu venho tentando fazer esses esquemas, né, essas possibilidades de estudo, mas o Bullet Journal mesmo, em 2017, né, que ele lança o livro, né? Então, as pessoas, o método em si, o Bullet Journal, não tem como alguém sem ser o Ryder tá usando antes de 2015, né? Porque acho que a partir do mês de 2015 que ele começa a dar ideias para as pessoas, e aí começa a criar a comunidade, e aí quando ele percebe que existe uma comunidade, né, internacional já, e que está tendo um ruído, né? As pessoas estão achando que o Bullet Journal é um caderno bonito, e ele não necessariamente, obrigatoriamente tem que ser disso, né? E aí, aí ele faz esse livro. Então, vocês podem ver, tem um outro livro chamado Diário em Tópicos, que se você for ver, a tradução para Bullet Journal, é Diário em Tópicos. E ele é lançado antes desse método Bullet Journal. Por quê? Porque o Ryder já tinha pensado, ele já tinha falado com outras pessoas já tinham desenvolvido e publicaram, né? E aí, hoje, se você for procurar livros sobre Bullet Journal, tem vários. Tem um, inclusive, em inglês, só sobre estudos, que chama Study With Me. Só que, né, um dia vai ser traduzido. Mas é um pouco isso, assim. E aí, quando ele percebeu que estava perdendo um pouco, né, a essência, digamos assim, né,
do método, que é simplesmente tirar as coisas para você estar no aqui e agora, aí ele cria esse método, então, esse livro, e aí ele depois desenvolve 2 outros cadernos, e aí ele tem o site, ele tem o Instagram, ele tem o YouTube, né? E aí dá para saber mais sobre esse método. Então, eu, pessoalmente, eu uso desde 2017, quando eu li o livro anterior a esse do Ryder, né, que é o Diário em Tópicos, que ela fala, inclusive, no livro, que quem criou foi o Ryder Carroll, mas ele era um desconhecido até então, mas essa parte de visual, assim, de tentar rabiscar é desde 2013. A Vitória, né, interessada no assunto, ela pergunta assim, se esses livros têm alguma plataforma online? Tem e-book, né? Tem e-book dele disponível na Amazon. Inclusive, dá para vocês baixarem uma amostra, dá para ler os primeiros capítulos desses 2 livros que eu estou falando para vocês. O método Bullet Journal, né? Se você procurar, gente, no Google, no Instagram, no YouTube, vai chover, né? Bullet Journal, no Pinterest, vocês vão ver várias coisas. O problema é você ficar com medo, porque você vai ver muita coisa bonita, chamativa e fora da sua realidade. Por exemplo, eu vejo umas coisas de aquarela que dá vontade de chorar, assim, porque eu sei que eu não dou conta de fazer isso hoje, sabe? De tão bonito que é. Só que a gente lembrar, né, que essa não é a base. Então, procura. O do Ryder mesmo, que é o criador do método, é super minimalista. É um caderno preto, com uma caneta preta, e ele não usa nem marcador, sabe? Assim, ele não faz nem tabela, assim, nem quadrinho, sabe? Ele só escreve, né? E aí tem a parte, né? Então dá para a gente procurar online. Tem um guia rápido que ele desenvolveu para várias línguas que eu posso disponibilizar para vocês. Mas é isso, né, gente? Dá para procurar esse conhecimento, tá aí fácil, mas a base mesmo, a fonte mesmo é o site oficial, bulletjournal.com, e aí o livro que a gente tem, né, oficial traduzido, é esse, o método Bullet Journal. O que é esse aqui? Ok. A professora Jéssica, gente, colocou ali, né, que tem um livro, né, na aba Livros Digitais, tem um livro, o Método Bullet Journal, nesse site, aba. Então, assim, já tem a busca, talvez não deve ser desse autor, mas já ajuda vocês a começar a conhecer mais um pouco o método, né, que é super mega interessante. Eu acho que podemos ter mais algum esclarecimento. Quer fazer suas últimas palavras, professora Mariana? Eu acho muito importante só reafirmar a importância de que importante reafirmar a importância, né? Vocês viram como que o negócio é relevante. Que pode ser qualquer caderno, tá, gente? Não precisa ser um caderno, esses que parecem um livro, né? Com essa lombada. Então, você vê muita gente usando esse caderno. Tem cadernos muito caros, principalmente você compra ele, né? Que foi desenvolvido lá no exterior e pessoas revendem aqui no Brasil. Mas tem várias pessoas que, né? Locais mesmo que trabalham. Aqui em Viçosa tem uma família, um pai, uma mãe, uma criança que desenvolvem esses cadernos. Se você procurar, né, empreendedoras, principalmente mulheres, que desenvolvem cadernos, lá no meu Instagram eu falo muitas delas. Por exemplo, a Flores Pétalum é uma que desenvolve cadernos, que dá para vocês comprar desse jeito. Inclusive, eu já comprei um caderno desse dela. De cabeça, assim, né, tem uma que chama Books Decor, tem a Nuvens Papel, tem a Oimui, tem muito. Dá para você comprar a partir de R$30, por exemplo. E tá caro ainda, se você for pensar, né? Você pode comprar aquele outro caderno pautado, fácil, que você tem aí, né? Espiral ou não, ou folha lisa, não importa. O que importa é você tentar concentrar o máximo de coisas num lugar só, para você não ficar perdendo tempo, lembrando aonde que estão aquele conhecimento que você teve, sabe? Então, nossa, porque a gente tem a mania, né? A gente pega vários papéis soltos e a gente vai anotando, e esses papéis somem, né? Eles voam e a gente não acha na hora que a gente precisa. E aí, se você tem tudo registrado num caderno, né? Que ele está costurado, ou que ele tem um espiral, tá tudo lá junto, você sabe que é só você passar um olho que você vai achar. Se você numerar
e fizer um index, é melhor ainda, porque você vai procurar, você vai achar mais rápido ainda. Por exemplo, esse meu caderno aqui, ele tem várias coisas. Esse, eu estou usando ele desde janeiro. Mas aí, ó, eu olho aqui no meu index, eu acho tudo que eu precisar. Eu anoto a maioria das coisas em preto, mas eu uso um sistema de cores para saber quais que são os conteúdos. Então, vermelho, em rosa, são coisas de meus estudos pessoais. Quando eu vejo verde, é sobre finanças. Quando eu vejo amarelo, é em relação à minha filha. Então, assim, qualquer conhecimento que eu precisar, eu vou olhar aqui, eu vou achar, sabe? E aí eu separo esse caderno do meu caderno da faculdade. Para mim é óbvio, porque são matérias, né, diferentes. Para mim faz sentido, porque eu anoto muita coisa. Mas se você não anota muita coisa, não tem problema. Por exemplo, esse caderno verde que vocês veem aqui, ó, eu usei ele 2 semestres. Então não precisa começar um caderno toda vez que começa um semestre novo, um ano novo, né? E eu dou uma sugestão lá no Caderno Narrativo, né, tanto no YouTube quanto no Instagram, de você usar um caderno até o final, até a última página. Nossa, gente, esse é um exercício muito difícil, que é muito fácil a gente enjoar do caderno, né, e abandonar no meio, aí fica aquele tanto de página. E eu gosto muito de pensar, assim, o tanto, né, gente, de árvore que teve que morrer para a gente ter esse tanto de papel que a gente tem, né? Então, se a gente for usar esse recurso, e tudo que a gente usa é recurso, né? Então, eletricidade é recurso da natureza, internet, papel, qualquer coisa que você usar, é um recurso natural que existia aí, que ele não foi feito para isso e que a gente usa, né? Então, escolha um caderno que você vai usar ele até o final, para você ter gosto de usar. Igual eu tô sofrendo que esse caderno tá acabando, eu não queria que ele acabasse, entendeu? Então, acho que é isso, assim, tem várias possibilidades, tem vários tipos de caderno, o miolo não conta, não precisa ser pontilhado, tá? Pode ser pontilhado, quadriculado, pautado, liso, colorido, você fez, você mandou fazer. Eu tenho um vídeo, acho que é no Reels, lá no Instagram, que eu mostro vários tipos dos meus cadernos que mudam, que saem desse padrão aqui, que parece livro, né? Que a gente chama de caderneta. Vocês dão uma procuradinha lá no Reels que vocês vão achar. E é isso, né? Qualquer caderno serve e é importante você começar agora. Não deixa para, por exemplo, hoje é dia 23 de abril, não precisa começar maio para você fazer. Você pega um caderno que você gosta, que você vai ter gosto de usar ele, você faz um registro futuro, você pode começar de janeiro até dezembro desse ano, ou você pode começar em abril desse ano até abril do ano que vem, por exemplo, ou abril desse ano até dezembro do ano que vem, enfim. Faça um recorte que seja importante para você. Faz esse planejamento futuro de pelo menos um ano, tem gente que faz de 2, e aí depois você já escreve essa coleção de abril, que você já coloca essas informações importantes que aconteceram, que você não quer perder, que ainda estão frescas na sua memória, e aí assim que você faz essa coleção, né, essa abertura do mês que a gente fala, você já escreve, 23 de abril, participei de uma palestra tal do Bullet Journal, comecei a fazer esse método. Estudei tal coisa, preciso estudar tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa, e é isso, você já está usando, você já está trabalhando, né, nesse sistema. E aí o Heider sugere que você tenha um período de adaptação de 2 a 3 meses, então não inventa muita moda, muita coleção, tipo assim, séries que eu tô assistindo, filmes que eu tô vendo, quanta quantidade de água que eu tô bebendo, exercícios físicos, novos hábitos, uma coisa que você vai se perder, sabe? Você pode fazer, mas não precisa ser tudo ao mesmo tempo, né? É um hábito novo que você tá criando e é legal você ligar ele a algum outro hábito que você já faz. Por exemplo, escovar dente, né? Então, por exemplo, eu gosto de usar o meu caderno, que é a sugestão do Heider, inclusive, você precisa fazer uma reflexão diária, né, nele, para você concentrar essas informações. Eu faço de manhã, assim que eu acordo, então eu escovo o dente e escrevo nele, e à noite, antes de eu escovar o dente para dormir, eu também escrevo nele. Mas aí você também pode fazer todas as vezes que você escova o dente ao longo do dia, ou você pode pegar já um hábito que você tem, e a dica para você sempre escrever no seu caderno, você não deixar de escrever, você está sempre com ele do seu lado. Por isso é tão importante você escolher um caderno que faça sentido, que não seja muito pesado, mas que também não seja muito pequeno, que vai acabar muito rápido, e aí em cima disso você vai adaptando, né? Então você usa o seu primeiro caderno até o final, e aí depois você vai vendo o que você vai fazer. A Mariana está perguntando se a minha filha já sabe ler e escrever. Minha filha vai fazer 3 anos de idade, minha filha ainda não sabe ler, ela ainda é super nova,
mas eu achei legal colocar ela numa escola, porque é uma idade, né, que precisa de socialização. A gente está num momento de pandemia que as crianças não podem encontrar entre si, mas ela, pelo menos, ela pode ver pessoas da idade dela, né, falando com ela na tela. Não é uma coisa muito legal, eu regulo a quantidade de tempo que ela fica na tela, inclusive eu regulo a quantidade de tempo que eu fico na minha tela também, não tento não ficar ao máximo do que precisa, apesar que tem dia que é muito difícil, né, gente? Mas ela é super nova, mas a gente faz coisas, né? Então ela sabe contar, ela não sabe escrever, mas ela sabe contar, ela sabe reconhecer os números, ela sabe ver o quanto que é letra, ela chuta quase sempre que tudo que está escrito é o nome dela, mas é um pouco isso, né? É um pouco do ritmo. E sim, ela já meio que já faz esse método, porque ela tem 2 cadernos, né? Além dessa agendinha que eu mostrei para vocês, ela tem 2 cadernos. Um é só da escola, né? Dessas atividades que os professores estão mandando, e que começou essa semana, essas aulas dela, mas a gente tem um outro caderno que eu chamei de Journal.io. Journal é diário, né, em inglês, e aí, além de ter muitas coisas sobre bullet journal, se você procurar nessas redes sociais sobre journal, né, que seria tipo diário, mas é um outro caderno que extrapola o diário que a gente conhece aqui no Brasil, né, vocês vão ver lá. E aí eu escrevi um que é o Journal.io, se vocês procurarem lá no Instagram mesmo, vocês vão ver, enfim. E aí a gente faz o quê? A gente faz colagem, a gente faz pintura, a gente faz desenho, qualquer coisa. Em vez de eu usar um monte de folha solta, a gente concentra tudo num caderno só, né? Então, rótulo de brinquedo, que eu vou jogar a caixa fora, eu corto o desenho, a gente cola nesse caderno, ela faz desenhos livres, a gente escreve musiquinha, letra de música que ela gosta, e a gente está criando uma memória, né, dela, desses usos dela, do caderno, e esse hábito, esse amor pela escrita, né, de perceber que é importante você fazer um registro de si, porque se você não for jornalista de si mesmo, quem que vai ser, né? Porque a gente fica sabendo muito da vida dos outros, né? O que está acontecendo, pessoas que a gente nem conhece, que estão fora da nossa esfera, né? Do nosso âmbito pessoal, e a gente não tem tempo para a gente. Então, que a gente crie um tempo, né? Para a gente registrar essas coisas que são importantes, para daqui, sei lá, um mês, um ano, 10 anos, você retomar, né, esses cadernos e você rever, né, como que foi sua trajetória, por que você chegou onde você chegou, se era nesse lugar que você pensava que você queria ir mesmo, né? Enfim, eu acho que é um pouco isso. Catiane? Será que ela caiu? Olá! Então, gente, já ultrapassou nosso tempo, né? Que era de 1 hora e meia. Então, eu gostaria de agradecer muito novamente a Mariana Tiso a partilha dos seus conhecimentos. Agradecer também o Fernando, né? Nosso servidor da TI do campus, que esteve aí nos ajudando, que sem ele a gente não poderia ter esse alcance e também realizar uma palestra dessa, né? Enfim, gente, é só isso. E agradecer também os nossos participantes que ficaram até agora, né? Os que iniciaram, aqui em Juína está chovendo. E Juína é uma cidade pequena, com a internet estável. O que acontece? A hora que chove, a internet cai. Então, eu acredito que lá no finalzinho, nem todos conseguiram continuar assistindo e vão poder assistir gravando a gravação depois, tá? Por hoje é só. Muito obrigada, gente. Bom final de semana para vocês, tá? Tchau, pessoal. Obrigada. Espero que faça sentido para vocês e que vocês tenham mais vontade de se planejar e registrar daqui para frente.